Olá, amigos! Em geral, a agricultura tradicional é a mais praticada no mundo. Foi depois de várias guerras mundiais que ela surgiu. Os tratamentos das culturas são então realizados com produtos químicos mais ou menos nocivos. O objetivo é prevenir doenças e insetos que podem ser nocivos. Da mesma forma que na agricultura orgânica, os produtos utilizados são encontrados na alimentação. No entanto, sua toxicidade é maior do que as usadas na agricultura orgânica. Quando uma pessoa fica muito tempo em contato com esse tipo de produto, ela corre um risco muito maior de desenvolver certas doenças. No entanto, a morte do solo continua sendo um dos principais problemas na agricultura tradicional, pois para funcionar bem o solo precisa de bactérias, fungos e microfauna. O uso de fungicidas, inseticidas e herbicidas contribui para destruir os ecossistemas do solo. Essa chamada agricultura convencional é uma forma de resposta econômica a um mundo capitalista. É óbvio que permite produzir quantidades astronômicas de alimentos fazendo o mínimo possível. Infelizmente, a monocultura não é uma solução sustentável para o meio ambiente. O uso excessivo desses produtos químicos não leva em consideração o impacto nos solos e na biodiversidade vegetal. Mas você acha que existe uma solução para alimentar todas as populações respeitando o meio ambiente? Bom, parece que sim, e a equipe do Atec PT está aqui para te contar um pouco mais sobre isso. A princípio, vamos nos aproximar falando sobre o nascimento da agricultura vertical. Este conceito nasceu em 2011, numa sala de aula da Universidade de Columbia, em Nova York. Durante uma aula, os alunos foram desafiados a encontrar uma forma de produzir alimentos sem sair de Manhattan. Nasceu assim uma nova ideia: praticar a cultura dentro dos prédios da ilha de Manhattan. O objetivo é simples: explorar o espaço vertical. Lâmpadas hortícolas e cultivo acima do solo foram então colocados em um isopor enorme. Assim, as fazendas verticais começaram a florescer e seus números estão aumentando constantemente. Nos Estados Unidos, China, Japão, Singapura, América do Sul e na Europa, as fazendas verticais são muito bem-sucedidas. Especialmente porque a técnica relativa a esta cultura está em constante desenvolvimento. Sua produção é cada vez mais eficiente. Em síntese, a agricultura vertical corresponde ao cultivo de frutas e hortaliças em parcelas localizadas umas sobre as outras. Como resultado, o espaço é muito mais livre, e essas atividades agrícolas podem ser praticadas também na cidade. Mas o que é isso realmente? Você tem alguma ideia de como funciona? Como em qualquer tipo de cultivo, é necessário criar um ambiente estável em termos de condições climáticas. Os planos devem ser completamente isolados a fim de combater parasitas e possíveis doenças. Essas células climáticas podem ser instaladas em muitos lugares. A principal ferramenta da agricultura vertical é o sistema HVAC, também conhecido como ventilação de umidade e controle de ar. Ele filtra o ar que entra e sai. Isso contribui muito para a criação de um ambiente saudável para as culturas, mas também para o seu sucesso e alta produtividade. Os custos operacionais relacionados ao consumo de energia também dependem disso. Os dois principais métodos de cultivo sem solo na agricultura vertical são a hidroponia e a aeroponia. O primeiro método é muito mais comum, no entanto, o segundo também é amplamente praticado. A história da hidroponia remota aos antigos jardins da Babilônia. As plantas ficam suspensas acima do solo graças a diferentes suportes. E é isso que permite que a água e os nutrientes fluam pelas raízes. Assim, é gerado um circuito de irrigação semi-fechado. Portanto, as plantas recebem a quantidade exata de nutrientes de que precisam. E não há desperdício de água. Por sua vez, o princípio da aeroponia é um pouco mais recente. O sistema é basicamente o mesmo da hidroponia, com apenas uma pequena diferença: a água e os nutrientes são pulverizados diretamente nas raízes das plantas. Esse método evita a estagnação da água e aumenta a oxigenação das raízes. Os sistemas de cultivo também devem ser levados em consideração. Quando se trata de cultivo interno, é importante pensar em luminárias agrícolas que permitam a reprodução da radiação solar. Hoje em dia, as lâmpadas LED são mais usadas. Essas luzes são muito eficientes em termos de energia e podem ser usadas para várias culturas. Alguns softwares também são usados para controlar e gerar as diferentes condições de cultura. Nos últimos anos, o software e a inteligência artificial continuaram a evoluir.
Todos os processos de cultivo são, portanto, confrontados com uma certa automação. Na agricultura vertical, o uso de sementes é muito comum. Esta é a estratégia menos dispendiosa, principalmente porque controla toda a cadeia produtiva, desde a semeadura até a colheita. Da mesma forma, o substrato deve ser escolhido com cuidado. Os substratos orgânicos são os mais utilizados porque podem ser compostados e não geram resíduos sólidos. Mas a agricultura vertical é o futuro da produção de alimentos? É certo que a agricultura alimentar atual requer recursos hídricos, energéticos e terrestres particularmente importantes. Como vocês sabem, a situação em relação ao meio ambiente é meio crítica. Nossos recursos estão se esgotando rapidamente. Como resultado, a forma como cultivamos o solo para produzir alimentos é insustentável. Além disso, a população continua aumentando. A segurança alimentar está, portanto, se tornando uma das principais questões atuais. De fato, consumimos recursos naturais mais rapidamente do que eles podem se regenerar. Além disso, a produção de alimentos é particularmente vulnerável ao crescente impacto das mudanças climáticas, acarretando o aumento significativo das temperaturas e chuvas muito fortes. Isso degrada permanentemente o solo e contribui para a falta de água, afetando colheitas e diminuindo o rendimento. A agricultura vertical seria, portanto, a solução ideal. Ela busca otimizar as condições de crescimento de cada cultura para aplicá-las em ambiente controlado e automatizado. O impacto ambiental é mínimo, enquanto o rendimento aumenta significativamente. Em outras palavras, a agricultura vertical resulta na superposição de um grande número de camadas de plantas em um espaço fechado. Portanto, é uma cultura extremamente eficiente, principalmente em termos de custos. É por todas essas razões que as fazendas verticais estão se multiplicando. Veja o exemplo da Escócia, onde a primeira fazenda vertical é um verdadeiro sucesso. É a Agrotech Soluções Inteligentes de Crescimento que se ocupou de democratizar esse princípio no país. Consiste em 4 torres de 4,8 metros quadrados localizadas em um prédio industrial. A área útil é de aproximadamente 250 metros quadrados. Cada torre pode acomodar cerca de 50 bandejas gerenciadas individualmente por um sistema automatizado. Assim, todas as usinas possuem seu próprio algoritmo de otimização, controlado a partir de um aplicativo móvel. Os requisitos de água e luz, bem como a temperatura e umidade, são determinados com muita precisão ao longo de todo o ciclo de crescimento das plantas. Na Dinamarca, a fazenda vertical do Grupo Colheita Nórdica produz cerca de 1.000 toneladas de hortaliças e plantas alimentícias por ano, destinadas ao consumo humano. Em um hangar de 7.000 metros quadrados, existem 14 andares de armações metálicas. A atmosfera é úmida e a temperatura é constante. Essas condições são ideais para o bem-estar da cultura. Lâmpadas de LED funcionam 12 horas por dia. Além disso, robôs autônomos semeiam, plantam, auxiliam e otimizam a produção. As plantas estão, portanto, sob o controle de uma inteligência artificial. Mas você conhece os reais benefícios da agricultura vertical? Ela usa muito menos espaço do que a agricultura tradicional. Também requer menos água. De fato, a evaporação é menor e a água pode ser facilmente reciclada. Além disso, esse tipo de agricultura contribui para fortalecer a resistência às mudanças climáticas da produção local. As culturas podem crescer ao longo do ano, apesar de vários eventos climáticos extremos. Além disso, o cultivo é possível 365 dias por ano. O número de ciclos de cultivo anuais é, portanto, maior do que o da agricultura tradicional. As plantas crescem muito mais rápido e muito mais fortes. Outra vantagem significativa: o consumo de energia no contexto da agricultura vertical é menor. É exatamente por isso que ela pode ser chamada de agricultura do amanhã. É verdade que a agricultura vertical está apenas na infância de um projeto de grande escala. Os métodos de cultivo podem ser completamente alterados. Nos próximos 3 anos, o mercado global de agricultura vertical deverá crescer a uma taxa de 24% ao ano. Esses números são uma esperança diante da situação crítica do nosso planeta. A adoção desse princípio pode ser eficaz em regiões áridas, onde os solos estão esgotados e a poluição é mais alta. No entanto, a demanda por alimentos é sempre maior por lá e deve ser atendida. Este projeto pode então ver a luz do dia de forma sustentável, mas o apoio das autoridades públicas é particularmente importante.
A agricultura vertical deve, portanto, ser integrada às políticas nacionais e atrair potenciais investidores, sejam privados ou públicos. De certa forma, os avanços esperados na área dependem da boa vontade de um orçamento que pode ser colossal. Mas e aí, qual você acha que será o futuro da agricultura vertical?